Seja bem-vindo à SR Consultoria e nós vamos usar o tratamento de mais um requisito, o item 7.10, que fala sobre trabalho não conforme. Então, esse trabalho não conforme, ele está relacionado às atividades do escopo de acreditação do laboratório. Então, vamos entender como que funciona aí essa sistemática para atender esse requisito. Segundo a ISO IEC 17025, um trabalho não conforme, ele ocorre quando qualquer aspecto das atividades de laboratório, então lembrando que atividades podem ser as amostragens, os ensaios ou calibrações, ou resultados deste trabalho, então relativo somente aos resultados também, gerados, estiverem em inconformidade com os seus próprios procedimentos do laboratório, ou com os requisitos acordados com o cliente. Então, para assimilar então um pouco esse conceito de trabalho não conforme, eu vou colocar aqui alguns exemplos, Então, relativo a equipamentos, o que seria um trabalho não conforme? Seria a falta de cumprimento com aqueles procedimentos estabelecidos dentro do sistema de gestão do laboratório, de, por exemplo, o operacional do equipamento, se ele está funcionando corretamente, se ele não está, checagens intermediárias desse sistema de medição, que devem ser realizadas periodicamente e não estão sendo. Com relação também à rastreabilidade, à calibração desse equipamento, as condições que foram estabelecidas para a calibração, se não estiverem sendo cumpridas. Também com relação a condições ambientais, vamos supor que seja o condicionamento de uma amostra ou de um item de ensaio de forma controlada, e isso não está sendo feito. Isso também é considerado um trabalho não conforme. Também há o monitoramento dessa condição ambiental. O monitoramento seria das condições que foram estabelecidas ali já em procedimento para manter aquele item de ensaio ou aquela amostra antes do ensaio, ou um condicionamento anterior para a realização correta das análises. Então, tudo isso é considerado trabalho não conforme. Tem um universo enorme de possibilidades que podem ser detectadas não conformidades, mas esses exemplos que eu trouxe aqui, nas avaliações, eles são comuns de acontecerem, às vezes não num grau tão grave assim de deixar de cumprir o requisito inteiro, mas partes do requisito a gente sempre está encontrando aí não conformidades nesse sentido, tá? Então, por isso eu trouxe esses dois exemplos aí mais plausíveis para colocar aqui. Foi então detectado esse trabalho não conforme, já foi analisado e foi então aceito como desvio, como trabalho não conforme, e agora então é necessário uma ação, E que será uma ação de correção, primeiramente, claro, Depois de uma ação corretiva para que esse trabalho não volte a acontecer. E aí aqui, gente, eu não vou entrar no mérito de conceituar não conformidade, de tratamento de não conformidade. Esse também é uma forma, são ferramentas aí à parte ao requisito. A intenção aqui é colocar, mediante a 17025, o que ela considera como uma não conformidade, um trabalho, um tipo de não conformidade relacionada às atividades do escopo que o referencial chama de trabalho não conforme. Bom, lembrando sempre que essas não conformidades, elas devem estar relacionadas às atividades, do escopo de acreditação do laboratório. Se o laboratório quer utilizar esse referencial normativo, a mesma tratativa para serviços além do escopo de acreditação, tudo bem, é uma prática, inclusive, que eu recomendo muito, em processos aí que a gente vai dar consultoria, eu recomendo muito isso mesmo, que use o mesmo sistema de gestão para poder abranger toda, Você já está tendo o trabalho, o investimento, de treinar as pessoas todas, então por que não abranger o teu sistema de gestão segundo a ISO IEC 705 para todo o laboratório, E tem empresas que fazem isso, inclusive, para organização. Elas utilizam, por exemplo, essa questão da não conformidade, requisitos gerenciais ali, que são cabíveis às demais unidades da organização, eles também aproveitam, para usar a base, de referência, que é mais de requisitos mais administrativos, eles inclusive aproveitam. E como ela é baseada na ISO 9001, é uma boa prática, tá? Eu super recomendo. Bom, voltando aqui então, tratar não conformidade envolve várias questões e a gente vai ver aqui para frente agora um pouquinho do que a 17025, alguns exemplos ali, de forma resumida, considera como tratamento. Então, tratar para 17025 implica em estabelecer as responsabilidades e autoridades para resolver cada etapa, então, dessas resoluções, dessas ações que vão ser tomadas em relação a esse problema, esse desvio que aconteceu em relação às atividades do escopo de acreditação do laboratório. Então, quais correções e quais resoluções vão ser tomadas? Quais as ações serão tomadas? Parar o trabalho, refazer o trabalho,
reter resultados, é compatível, que é aplicável nessa situação, comunicar ao cliente, o comunicado ao cliente vai atrasar o trabalho para ser entregue, vai ter que ser refeito, eu preciso comunicar ao cliente, né? Ou o que aconteceu foi um dano, por exemplo, nas amostras enviadas pelo cliente e você vai precisar recoletar. Então, qual tipo de tratamento que vai ser dado para esse desvio, né? Esse tratamento é o conceitual aí de tratamento de não conformidade, que eu não vou entrar aqui, né, como comentei no mérito, porque é um conceito, né, um assunto à parte. Mas colocar, então, né, aqui para vocês o entendimento do que seria esse tratamento, então, relativo a um trabalho não conforme. Então, é o conceitual, como tratamento de qualquer não conformidade. No entanto, aqui a gente também tem que pensar nas responsabilidades, autoridades para resolver cada etapa, porque tem responsabilidades, por exemplo, que devem ter conhecimento técnico, né, especializado envolvido. Então, tem que ser uma função preparada para tomar ali uma decisão, por exemplo, mais analítica. E também com relação ao risco desse trabalho não conforme, desse desvio. Qual é o grau de criticidade, qual é o grau de abrangência, qual o impacto desse risco no laboratório, né, ou no trabalho, no processo de atendimento daquele cliente como um todo, ou naquela etapa específica onde foi determinada aquele trabalho não conforme, eu vou ter que refazer essa etapa, é só essa etapa que precisa refazer e continuo com o trabalho, e as etapas anteriores foram afetadas. Resumindo, então, como atender esse requisito, primeiramente preciso identificar se é um desvio cometido, de trabalho não conforme ou não, e depois também tratar. Então, os itens que devem ser levados em consideração no tratamento desse trabalho não conforme, eles estão especificados no item 7.10.1 da norma. Então, ali está bem detalhado. No slide anterior, eu resumi em 3 itens o principal desse tratamento, e lá no item 7.10.1 ele está detalhado ali vários subitens para você compor, então, todo o tratamento, né, documentação, etc., dessa tratativa de desvio. E comunicar ao cliente, quando aplicável, né? Nós vimos então que dentro desse processo de tratamento pode acontecer de você precisar comunicar ao cliente. Se for pertinente, você precisa comunicar a ele. Se for afetar em algum sentido, né, o acordo pré-estabelecido que ele tem com você da realização daqueles serviços, então precisa ser comunicado. Também com relação à sistemática, né? Então, documentar. Aqui nesse requisito, não é exigido que seja um documento escrito, é um procedimento documentado. No entanto, é exigido que tenha uma sistemática estabelecida. Então, essa sistemática, né, eu sempre recomendo que se documente, que aprove, porque sempre eu comento que tem várias, às vezes, posições ali envolvidas, então com relação à responsabilidade, à autoridade de quem vai fazer o quê, de quem é responsável pelo quê, né? E principalmente nessa questão de trabalho não conforme, que muitas vezes implica em uma decisão que é de cunho técnico, né? Que é de cunho de um especialista ali do laboratório tomar a decisão do que realmente tem que ser feito, tá? Então, neste caso, principalmente eu recomendo uma documentação escrita, aprovada, que as partes sejam treinadas e orientadas em relação ao que tem que ser feito neste caso. E sempre reter, então, esses registros, né, de não conformidade, a mesma questão lá que a gente estava comentando dos relatórios de resultados, né, que também, às vezes, tem base legal envolvida e você deve, por essa base legal que o laboratório deve atender, né, precisa guardar ali por um tempo estabelecido, que pode ser necessário aí estar apresentando essa documentação. E evidências, né, então esses registros serão as evidências, e as evidências para o seu processo de avaliação sempre devem ser mantidas. Seria isso, então. Até a próxima. E no próximo vídeo nós trataremos do requisito 7.11, que é a gestão de dados e informação do sistema de gestão do laboratório. Curta, comente e compartilhe os nossos vídeos e continue recebendo mais dos nossos conteúdos.